Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo. Pois é galera, foi uma partida bem preocupante. Não só pelo fato do resultado ser um empate em 1 a 1 com o São Luís na arena do Grêmio, mas pela partida como um todo. O contexto do jogo foi assustador. Isso porque o Grêmio tava completamente desorganizado. O Renato tava com uma cara de quem não sabia o que ia fazer em campo. Simplesmente tirou Jeromel e Kahneman no final do jogo para tentar fazer uma abafa no São Luís. E quem tomou a abafa foi o Grêmio. O Renato estava completamente perdido, e ele começou perdido com a escalação. Não porque entrou Jonathan Robert, que inclusive eu gostei muito dele ter colocado Jonathan Robert. O garoto merecia essa oportunidade. Mas infelizmente, problemas clínicos assombram a carreira dele enquanto jogador e ele mais uma vez se lesionou. Agora, JP de centroavante e André caindo pela direita ou caindo pelos lados, Renato? Não, Renato. Eu sei, tu disse na entrevista, o André já fez gol assim, inclusive já foi elogiado. O André tá naquela fase em que ele precisa de ganhar uma sequência. E para ganhar uma sequência, precisa ser na posição dele. O JP é ao contrário. O JP acabou. A torcida não tem mais paciência. Hoje ele foi vaiado de novo. Ele precisa de um tempo para ele mesmo. Ele não consegue entregar dentro de campo. Bolas fáceis, em teoria, em que ele estava na frente do gol, chutou para fora, que ele estava na frente para cabecear, ele cabeceou todo torto, até meio desengonçado na hora de tentar cabecear a bola. A gente percebe que a fase dele é péssima e ele percebe isso. Agora, Renato, falta tu perceber também. E o que foi feito com o André hoje, olha, eu achei de uma judiaria tremenda. Jonathan Robert, 24 anos. Pois é, esse garoto tá tendo várias oportunidades e sempre que ele vai conseguir dar uma sequência, ele se lesiona. E de novo ele se lesionou. Dessa vez parece que a lesão aconteceu no mesmo local das últimas semanas. Aquela lesão em que eu fiz um vídeo até que foi um tempo recorde que ele voltou, que foi cerca de 10 dias. Vamos falar disso aí um pouquinho. O jogador então reapareceu no time do Grêmio antes da hora. O que aconteceu? Será que a parceria com o Moinhos de Vento tá fazendo resultado? Tudo indica que a lesão tenha sido no mesmo joelho, do mesmo ligamento, só que não tenha rompido tudo. Isso é uma notícia boa. Ou seja, não é uma lesão que deva tirar ele por muito tempo dos campos. Só que o problema não é isso, o problema é que são recorrentes, ele tem muitas lesões. E isso, de fato, mexe com o psicológico do jogador. Quando ele sofre a lesão, ele cai no chão, ele coloca a mão na cabeça, ele começa a chorar copiosamente. O Reinaldo, mas alguns jogadores vão em volta dele, sabe? Apertam ali o rosto dele para falar com ele mesmo, para dar palavras de motivação, porque, cara, deve ser muito difícil. É um peso, porque o cara não consegue simplesmente exercer a profissão dele, aquilo que o cara faz todos os dias, ele trabalha para chegar e jogar. Então ele vai pro treino, ele faz academia, ele faz fisioterapia para ele estar pronto para jogar, só que quando vai jogar, lesiona. Bom, a carreira desse menino de certa forma tá um pouco ameaçada, até porque ele não consegue dar uma sequência. O Renato falou em entrevista, inclusive, que ele acha uma pena, porque ele tá dando oportunidade pro garoto, e chega na hora, o garoto se lesiona. Tomara que ele se recupere logo, que não seja nada grave, que ele ainda possa entrar de novo, que ele possa ter novas oportunidades, porque o garoto aparenta ter bola no corpo. Ele fez algumas inversões de bola, ele apareceu para jogar algumas vezes. A boa notícia é que Gustavo Nunes entrou no jogo, o garoto da copinha, ele entrou. Inclusive a bola do gol que o Grêmio fez o empate foi uma bola que ele alçou na área, naquele abafa que o Grêmio estava tentando fazer no final. O Galdino mal deu uma casquinha, mal encostou na bola, a bola entrou. E se não fosse o garoto tocar essa bola para a área aí, o Grêmio teria perdido pro São Luís de 1 a 0. Pois é. Quanto ao time como um todo, a gente viu um time completamente perdido em campo. Era um time morno, um time que parece que não tinha muita vontade. Eu sei, tava calor, mas tava calor pros dois lados. O São Luís teve que viajar por horas. O São Luís jogou na quarta-feira e o Grêmio jogou na terça. Então o Grêmio tava muito mais descansado que o São Luís, não foi desculpa. Sem falar que o time do Grêmio é para ser muito melhor que o do São Luís. Para mim, o Renato errou muito nessa partida, começando pelo André. Ele simplesmente não podia colocar o André caído pela direita porque ele queria manter
o JP Galvão como centroavante. O JP Galvão não faz gol. Ele inclusive justificou na entrevista coletiva dizendo que a ideia dele era colocar alguém ali pra ajudar o André, que era justamente uma pessoa, um jogador que poderia fazer gols ali pra ajudar. Como assim, cara? O JP Galvão não faz gol em lugar nenhum, cara. Ele simplesmente não consegue ajudar. E aí ele largou o André na ponta, fazendo o André recompor. Muitas vezes o André chegava cansado lá na frente, ele não conseguia dar o pique. Tem uma bola muito característica que o Jonathan Robert, quando estava no campo, ainda pegou. E aí ele abriu para fazer um lançamento, só que quando ele foi fazer o facão, o André, ele tava lá atrás correndo, porque ele tava marcando. O JP não se aproximou para receber a bola, simplesmente não dá opção de jogo. E o Jonathan Robert ficou assim, ó, tipo, tá aí, cara, não tem ninguém na área pra mim fazer o lançamento, pra mim fazer o facão, sabe? Não tem por quê? Porque o JP simplesmente não contribui com o time do Grêmio, cara. Ah, mas ele corre e se dedica. Cara, já falei outras vezes. Então coloca um atleta de atletismo, não um jogador de futebol. Eu não preciso de um cara que sabe correr só dentro do campo. Tem que ser um cara que sabe jogar bola. O cara tá ali na frente, ele tem que fazer gol. Ele tem que dar assistência. E o JP Galvão não é esse cara. A fase dele é horrível. Ele tropeça, a bola bate nele. Infelizmente é isso. Então, o Renato Gaúcho vacilou demais, cara. Vacilou demais. Ah, mas agora no próximo jogo ele vai dar oportunidade. Não, no próximo jogo é em Erechim. Ele já avisou, ele não vai ir o time titular também não. Ele vai mandar a garotada pra lá, entende? E o meu receio é que o Renato não vá tirar o JP Galvão. Não vai. É muito difícil a gente compreender uma coisa dessas, mas o Renato tá num nível de teimosia tão elevado que parece que o Renato não se dá conta que, cara, vai afundar junto com o barco, tu tem que tirar o cara, não dá, o cara não tá rendendo. E aí o André, que é um garoto que tá vindo numa crescente, ele é freado por isso. Aí, obviamente, que o André não conseguiu render o que renderia. Por quê? Porque o André teve que fazer uma função que ele não faz, que é correr, vir lá de trás, voltar pra marcar o tempo inteiro. Não, deixa o guri ali na frente, deixa o guri fazer o homem centralizado. Tinha opções hoje, bota o JP Galvão no banco. Quando ele saiu, ele foi completamente vaiado, mas não é porque a torcida pegou no pé dele, é porque ele não jogou nada de novo o jogo inteiro. Ele simplesmente, quando tocou na bola, tocou mal na bola, ele finalizou mal, foi isso. Que eu me lembre, as únicas coisas que o JP conseguiu fazer na partida foi arrancar 2 faltas na frente da área, simplesmente isso, mais nada. Quando ele teve a oportunidade clara de gol, ele errou. Naquela bola que ele bate cruzado no canto, o Renato disse na coletiva que ele fez certo. Renato, não, ele não podia ter errado, não daquele jeito, ele baixou a cabeça, bateu a bola meio mascada, cruzada, a bola saiu, era bola pra fazer gol. Olha o gol que o cara do São Luís fez, cara. Ele conseguiu, porra, dar uma tirada do Jeromel do Kahneman ali na jogada e, pô, bater lá no canto e fazer o gol, cara. Aí o JP Galvão, um cara que ganhou 1.200.000, não consegue fazer o mínimo de uma jogada decente? Não, chegou, não dá, a paciência tem limite. E eu acho, eu como torcedor falando, que a paciência do torcedor com o JP se esgotou. Se alguém acha ainda que o JP pode render, escreve aqui embaixo nos comentários pra mim. Agora, quanto à contratação de Diego Costa, o Renato não quis dizer que o Grêmio de fato pegou o que sobrou. Na cabeça dele, ele disse que o Diego Costa só não foi contratado antes porque a ideia dele era ficar lá no Atlético de Madrid porque ele não queria voltar para o Brasil. Renato, pra cima de nós não, Renato. O Grêmio não queria o Diego Costa. O Grêmio pegou o Diego Costa porque foi o que sobrou. A verdade é essa. Como que agora vocês foram atrás do Diego Costa? Então, assim, eu sei, o Renato até faz certo, ele quer ter o grupo na mão dele, ele quer ter os caras com ele, só que pra cima da gente não, cara. O Renato também falou em relação a goleador, porque ninguém vai discutir a técnica do Diego Costa. Eu também, cara. Eu não vou discutir a técnica do cara nunca. O cara ganhou título pra caramba, o cara fez gol pra caramba já. O que eu discuto é que o cara vem há 6 anos sem fazer mais que 5, 7 gols por ano. Só isso. É isso que eu discuto. É justamente por isso. Se fosse aquele jogador lá de trás, lá, antes de fazer aqueles primeiros 7 gols no ano lá e depois só fazer isso todo ano, porra, se fosse hoje uma contratação dessa pro Grêmio, eu ia dizer que, pô, o Grêmio pegou o novo Soares, cara. Porque o cara era um fenômeno. O problema não é o Diego Costa que a gente conheceu. O problema é o Diego Costa que a gente conhece hoje. Esse é o problema. E é isso que gerou muitas críticas à contratação da direção. É óbvio que o cara é internacional. Eu acabei de fazer um vídeo agora, a repercussão que teve lá fora. E eu vou apoiar ele. Pode ter, porra, certeza, cara. Eu tô torcendo pro JP Galvão, cara. Entende? Só que assim, essa partida contra o São Luís foi extremamente preocupante. Preocupante demais.
porque na comemoração do Renato, ele não comemorou, ele tava com uma cara de preocupado, porque ele viu o Grêmio foi péssimo em campo, desorganizado em campo, e muito passou pela conta do Renato Gaúcho. Os jogadores têm a sua parcela de culpa, obviamente, mas dessa vez eu tenho que colocar também na conta do Renato, porque, olha, foi de chorar. Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho para tu receber os próximos vídeos. Eu vou nessa, valeu e eu fui!